Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nós finalmente chegamos à última mensagem da série Alimento Diário, né? A Igreja, a coluna e base da verdade. E em sendo a última mensagem do alimento diário, nós precisamos terminar o assunto, né? Por isso, hoje vou gastar menos tempo na conexão, né, com as mensagens anteriores, para nós entrarmos logo no assunto que precisamos terminar hoje. Graças a Deus, o Senhor tem nos revelado, né? O irmão Esdras, na sua mensagem última, falou a respeito do avião que está aterrissando. Estamos fazendo os preparativos para o final dos tempos, para a conclusão da economia de Deus, né, do Novo Testamento, por meio do ministério de João. Então, ficou muito claro para nós que o ministério de João foi especialmente selecionado por Deus, por Jesus, para atuar no final dos tempos. O próprio Senhor Jesus, quando mencionou, né, o ministério de João com relação ao último capítulo, né, de livro do Evangelho de João, quando ele disse para Pedro: Pedro, se eu quiser que ele permaneça, que João permaneça até que eu venha, que te importa? Isso quer dizer que a utilidade do ministério de João será principalmente na vinda do Senhor e também através da revelação, né, que Deus deu para ele no livro do Apocalipse, também comprova que a grande utilidade do ministério de João será nos tempos finais. E eu tenho alertado a igreja de que nós chegamos já nos tempos finais. Quando nós iniciamos a falar da aurora, né? Lembra daquele gráfico que nós mostramos sobre a aurora astronômica, a aurora náutica e a aurora civil? Aquilo, claro, é apenas uma ilustração, né, para nós falarmos das coisas espirituais. A aurora astronômica significa que Deus primeiramente revela aos seus profetas o que ele está para fazer. Então, Deus revelou a nós de que a aurora, né, entre nós já havia começado. E começando a aurora, começam também os muitos milagres, né? Aquilo que está descrito em Salmo 110, em Sião, né, que é a igreja dos vencedores, que é a parte forte da igreja, né, que é o filho varão, né, para a mulher de Apocalipse 12, que a mulher representa a totalidade da igreja e o filho varão representa aquela parte forte da igreja que luta pelo reino, que estão em Sião preocupados em introduzir o reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Portanto, Deus hoje, aqui na terra, ele tem uma parte forte. Essa parte forte chama-se Sião. E Sião serão, né, essa parte que dará a Jesus, né, Cristo, o cetro do seu poder para ele dominar sobre as nações. E também em Sião, o povo, né, durante o início da aurora, que já começou, o povo da igreja se apresentará generoso. Isso está em Salmo 110, versículo 3, na versão King James atualizada. O povo se apresentará generoso,
no dia da sua convocação, e a convocação já se iniciou, né? Com o ministério de João já se iniciou a convocação. E também como a aurora, sempre acontece a descida das gotículas do orvalho, né? E quando chega no momento da aurora, começa a cair sobre a terra, que representam as bênçãos do céu, né? Muitas gotas estão caindo, muitos jovens, muitas pessoas, cristãos, né, nossos irmãos, estão sendo despertados e estão descobrindo que eles são importantes nesse processo final, né, da vinda do Senhor, na vinda secreta do Senhor. Portanto, muitas gotas, muitos jovens estão se alistando, estão se apresentando. Esses jovens não necessariamente são jovens de idade, mas são jovens, são joviais no espírito, são novos, né? Então, Deus está preparando exércitos de jovens santos aqui na terra. Tudo isso comprova, né, a vinda do Senhor está muito próxima. Nós chegamos ao momento da aurora. E com a chegada do momento da aurora, é chegado também, né, o momento da era do Apocalipse. E Deus, vou repetir, Deus, ele tem a sua igreja na terra hoje, né? Há muitos e muitos membros, muitos que foram salvos, né, pela redenção de Cristo, muitos foram regenerados, né, genuinamente pelo Espírito Santo, mas Deus ele não tem como contar com todos, ele conta apenas com a parte forte, aqueles que estão despertados, aqueles que mudaram de estado passivo para um estado ativo, um estado de vigilância, um estado de sobriedade, aguardando a volta do Senhor. Esses são os que amam a volta do Senhor. Graças a Deus. E para esses, então, a aurora já começou, e com a chegada da aurora, né, chega também o ministério de João, do livro do Apocalipse. Isto é, o Apocalipse é um livro que trata dos 7 espíritos. Estamos, desde que começou a era da igreja, que a igreja foi gerada no dia de Pentecostes, começou a era do Espírito. E nesses 20 séculos, né, o Espírito tem trabalhado na igreja, preparando a igreja, né, mesmo na degradação, né, o Espírito tem feito a restauração, e finalmente, né, o Espírito conseguiu, né, a sua igreja em Filadélfia, né, são em pequeno número, eles não têm muita força, mas Deus é que fez com que Cristo, que está em Filadélfia, é aquele que tem a chave de Davi, a chave do reino, que abre, ninguém fechará, e o Espírito está atuando, né, nessa igreja em Filadélfia. E agora que a igreja em Filadélfia está consolidada, existe, né, um ambiente maravilhoso de unidade na liderança, né, das igrejas, existe uma coesão, existe uma empatia, né, existe uma ligação muito íntima entre os que estão, né, vivendo na igreja em Filadélfia. Isso propiciou, né, um momento certo para a entrada da era do Apocalipse. E a pandemia, que começou, né, na verdade, no final do ano 2019, e o nosso distanciamento aqui, o isolamento nas igrejas, quando paramos as conferências presenciais, foi em março de 2020. E de lá para cá, de um lado, aconteceu muitas coisas tristes, muitas vidas foram ceifadas, né? E nós chegamos ainda num momento muito difícil aqui do Brasil, acredito no mundo todo, né? Ainda muitas mortes, muitas pessoas que não estão podendo ser assistidas por causa das filas nos hospitais, nas UTIs, e nós temos também perdido vários santos queridos entre nós. Mas, por outro lado, Deus permitiu que isso acontecesse, Ele alinhou as igrejas a partir de março de 2020 até o dia de hoje. Todo final de semana, né, tem havido
palavra profética. E essa palavra profética se tornou acessível para todas as igrejas. Antes, ou você vinha para a conferência internacional aqui na Estância, ou você participaria de alguma conferência regional quando estiver na sua região. Mas nem todos vão, nem todos têm possibilidade de ir, né, de irem. Por isso, a partir, né, do momento do isolamento, e o trabalho do Instituto Vida para Todos fez com que essas mensagens chegassem nas casas das pessoas. Todos passaram a receber de uma forma maravilhosa, de braços abertos, para a palavra profética. E isso não parece uma coisa muito grande, mas isso é uma coisa fantástica. Todas as igrejas passaram a ficar alinhadas com o que o Senhor está falando, né? A palavra profética saindo e sendo confirmada logo em seguida com sinais, prodígios, né? E as realizações, até mesmo acontecimentos do mundo secular acompanham, né, a palavra profética. Então, isso alinhou as igrejas, né? E os trabalhadores da hora 1/10, né, já estão preparados. O Lucas 12 fala do pequenino rebanho a quem Deus aprove dar ao seu reino, também está aí pronto, tem pouca força, é um pequeno número, mas está aí para Deus usar no tempo final. E a igreja em Filadélfia se consolidou, né, com a liderança coesa, com a liderança unânime, né, com a cumplicidade desejada, e graças a Deus, e a aurora começa a iniciar, com a aurora começa a iniciar milagre, sinal, né? Muitas coisas estão acontecendo, e nós estamos presenciando a atuação fantástica e maravilhosa dos 7 Espíritos. Né? Todos os dias nós estamos vendo os resultados da comportagem dinâmica, os resultados do contato do que os irmãos fazem nas igrejas com as pessoas, e também o trabalho do Instituto Vida para Todos, né, tem levado essa palavra a 4 cantos desse mundo, e muitos frutos que nós não conhecíamos estão aparecendo, se manifestando, até mesmo muitos da liderança, né, das denominações estão fazendo contato conosco. Essa semana mesmo, né, o líder de uma célula de 15 pessoas fez contato conosco e quer seguir essa palavra profética, e assim outros pastores também estão, né, alimentando o seu rebanho com alimento diário. Isso tudo está ocorrendo, por quê? Porque entramos na era dos 7 Espíritos. Que são 7 Espíritos? É o Espírito atuando com todas as suas forças, é o Espírito atuando, né, na sua totalidade, na sua plenitude. Então, coisas que nós nunca víamos antes, estamos presenciando agora. Portanto, queridos irmãos, nós só temos que dar graças a Deus. Nós somos escolhidos para viver nesta era. Essa era do final é um momento único. Por isso nós precisamos dar muito valor para tudo que o Senhor está fazendo, principalmente tudo parte da palavra profética. É a palavra que vem de Deus, é uma palavra de suprimento, de vida, e também uma palavra de direção, né? Uma palavra que nos traz luz, para nós sabermos para onde nós estamos caminhando. Então, graças a Deus por isso. E na semana passada eu mostrei para os irmãos que o livro de Apocalipse, que nós passamos a entrar, né, não vamos entrar para mero estudo escatológico, porque o livro de Apocalipse, já que o Senhor abriu esse livro, né, para nós entramos na era do Apocalipse, o ministério de João vai abrir muitas revelações para nós, e com isso a igreja vai caminhar em direção ao reino, em direção, né, ao milênio. Por isso, né, eu dou graças a Deus que de nós podemos viver nessa era. E o livro de Apocalipse, né, podemos dividir em 4 grandes visões que João viu. A primeira grande visão, né, João viu em Apocalipse de 1 até João viu, né, a visão do sumo sacerdote, né, um homem, o filho do homem,
andando com vestes talares no meio dos 7 candeeiros de ouro, né, isso já no capítulo 1 de Apocalipse, e termina no capítulo 3, e ele vai alimentando, falando, advertindo a cada igreja, cada uma das 7 igrejas, e as 7 igrejas representam toda a igreja ao longo do tempo, na história da igreja, né, até os dias de hoje, até os dias findarem. E depois, a partir, né, a segunda grande visão, né, a partir do capítulo 4, mostra até 16, Apocalipse 4 até 16, mostra, né, o destino do mundo, porque Deus primeiro cuida da igreja como sumo sacerdote, e em seguida, através de João, Deus revela para nós o que Ele vai fazer com o mundo, como Ele vai tratar com o governo rebelde do mundo em oposição a Deus, certo? E a terceira grande visão está em Apocalipse 17 até 20, fala como Deus vai tratar com a grande Babilônia. Então, a visão da grande Babilônia, em Apocalipse 17 a 20, e finalmente, né, a visão da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, né, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Tá? Então esse é um resumo das visões que João teve no livro, podemos ver isso do livro do Apocalipse. E nós também, na semana passada, nós vimos que o nosso Senhor, Ele primeiramente, antes de entrar para nos mostrar o que vai acontecer com o mundo, com o destino do mundo, Ele primeiro prepara a igreja, cuida da igreja, né, como sumo sacerdote, né, nós já lemos isso em Apocalipse 1, versículo, né, 12, que João disse: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quer dizer, o nosso Senhor Jesus, né, Ele já morreu, ressuscitou, Deus, na ascensão, Deus o entronizou, está assentado à direita de Deus, mas com relação à igreja, Ele ainda é o sumo sacerdote, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele está cuidando, né, mantendo o testemunho aceso, mantendo as lâmpadas acesas, suprindo com azeite. E o azeite é o Espírito, o azeite é a palavra. Jesus disse em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a palavra, as palavras do Senhor, o Espírito, né, compõe esse azeite que mantém o testemunho aceso, que são os candelabros com as suas lâmpadas acesas, tá? Então, graças a Deus que nós temos um sumo sacerdote. Bom, hoje eu queria ir já direto para o livro de Zacarias. Zacarias 3. Zacarias 3, versículo 1. Zacarias, juntamente com Ageu, eles formam uma dupla de profetas por ocasião da reconstrução do templo. Nós conhecemos, lendo a Bíblia, que o povo de Israel, eles se afastaram de Deus, se distanciaram de Deus. Né? Depois do rei Davi, muitos reis, né, passaram a fazer o que era mal perante o Senhor, e nós sabemos que houve uma divisão, né, do reino, do tempo de Roboão, e o reino do norte, né, e o reino do sul, reino, né, de Judá e o reino de Israel. E nós sabemos que o reino de Israel foi levado disperso por todo o território da Assíria, que conquistou Israel, né? E o reino de Judá foi levado em cativeiro babilônico. E aí, né, eles ficaram sem pátria, ficaram sem nação, e o templo foi totalmente destruído. Então esse povo não tinha mais um lugar central para adoração ao Senhor, que era Jerusalém. Mas Deus foi misericordioso com eles, Deus
ele preparou o rei Ciro da Pérsia. Depois de 70 anos, né, ele mandou, né, um decreto, né, depois de 70 anos de cativeiro. Deus, então, através de Ciro, né, fez um decreto autorizando quem dentre, né, o povo na Babilônia, que agora foi conquistada pela Pérsia e pela Média, né, e quem é de todo o seu povo, quiser voltar para reconstruir o templo, poderiam voltar. Isso, houve um retorno a Jerusalém para a reconstrução do templo. Voltaram juntamente com Zorobabel em torno de 50 mil pessoas. Quer dizer, havia milhões, né, de judeus, milhões do povo de Israel espalhados aí na Síria e muitos do povo de Judá espalhados na Babilônia, mas somente 50 mil voltaram para a reconstrução do templo. Portanto, irmãos, isso representa que Deus está usando essa minoria para edificar a sua igreja, restaurar totalmente a edificação da igreja. Isso do lado espiritual, não é mais lado material, não é a construção física, mas Deus está terminando de edificar a sua igreja, preparar a sua igreja como uma igreja gloriosa, né, para que Ele possa voltar. Nós estamos nesse tempo. Portanto, isso tem tudo a ver conosco e refere-se exatamente no final dos tempos. Tá? Zacarias 3, Zacarias 4, eu vou falar nessa mensagem, refere-se totalmente ao final dos tempos, a era do Apocalipse, né? Só que agora não é mais em sombra, né? Em Zacarias estava a sombra e aqui está a realidade, nós vivemos a realidade. Bom, Zacarias 3, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Irmãos, que coisa maravilhosa essa figura. Essa figura mostra que Deus precisa de sumo sacerdote tirado, escolhido dentre o povo, para poder encorajar o povo, para poder interceder pelo povo, né? E um homem, um sumo sacerdote escolhido dentre os homens, ele é tão pecador quanto outros demais, né? Então, esse Josué, ele estava de vestes sujas e ele tinha à sua mão direita Satanás, que estava lhe opondo. Então, na reconstrução do templo, isso é, na reedificação da igreja, até terminar sua preparação, a preparação da igreja gloriosa, nós precisamos do trabalho do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, né, ele também está sujeito às fraquezas, sujeito a pecados. Tá? Então eu quero mostrar aqui para vocês que no livro de Hebreus, nós temos esse exemplo, Hebreus capítulo 5, versículo 1, pode abrir a sua Bíblia, por favor, no Hebreus 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Quer dizer, um sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens, ele é um como nós. Ele não é super-homem, ele é um dentre nós, tá? Por isso que quando João escreveu, né, Apocalipse, ele disse: João, irmão vosso e companheiro da tribulação e do reino. Quer dizer, então nós somos um homem, né, como os demais, tá? Então, só que qual é a sua utilidade? Qual é a sua
função. Versículo 2. E é capaz, né? Qual é a sua função? A sua função, né? Ele foi constituído, ele é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Quer dizer, ele é constituído nas questões de relacionamento com Deus, só que ele defende os homens, ele cuida dos homens, está a favor dos homens. Então, esse é o significado de um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote é constituído, se ele não atender esse papel, ele não serve para sumo sacerdócio, né? Então, o sumo sacerdote é constituído nas coisas relacionadas a Deus, né, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Em segundo lugar, qual é a qualidade necessária de um sumo sacerdote? Estou falando isso, na verdade, na igreja. Deus precisa de muitos irmãos que tenham essa qualidade. Está no versículo 2. A qualidade é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Quer dizer, se for algum homem, que ele se acha que está sempre certo, nunca faz coisa errada, ele não consegue se condoer dos outros, não consegue se compadecer dos que erram, dos que são ignorantes. Mas graças a Deus que o sumo sacerdote tomado dentre os homens, ele tem essa qualidade, né, de cuidar dos outros, porque ele tem as mesmas fraquezas, ele tem as mesmas experiências, só que ele venceu essas experiências pelo suprimento de Deus, né? Então ele pode cuidar dos outros. E por essa razão deve oferecer, versículo 3, por essa razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Quer dizer, como ele também é um pecador, ele precisa oferecer sacrifícios pelos pecados, não só do povo, mas também dele. Ele também é um pecador, né? Então, isso é um sumo sacerdote tomado dentre os homens. Mas o sumo sacerdote Cristo, ele não é mais segundo a ordem de Arão, né? Porque ele não tem pecado. Em Cristo não tem pecado. Por isso, nós podemos ler isso em Hebreus, capítulo 5, agora a partir do versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vocês perceberam que nesse versículo 5 e o versículo 6, colocam juntamente esses dois fatos acontecidos na ressurreição. Na ressurreição, o homem Jesus foi gerado filho de Deus, foi gerado filho primogênito de Deus, e também ao mesmo tempo esse homem Jesus foi nomeado, foi designado sumo sacerdote, mas não é mais segundo a ordem de Arão, porque ele não tem pecado, mas era segundo a ordem de Melquisedeque, era aquele que não tem início de dias, não tem fim de dias, não tem genealogia, né? Então ele tipifica muito bem a Cristo. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Esse versículo 7 é importante, porque tem gente que fala que não, Deus mandou seu filho aqui na divindade, ele consegue suportar tudo como Deus. Não, ele veio suportar como homem. Ele passou poucas e boas como homem, né? Ele ofereceu com forte clamor, ofereceu-se com lágrimas, com orações, com súplicas a quem o podia livrar
da morte, né? E ele foi ouvido, as suas orações foram ouvidas, né, por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando se tornou homem, como homem, a lição mais difícil para aprender, como homem, é a obediência. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos ter como meta, Deus então tem nos falado a palavra profética. Deus tem nos revelado o que Ele está para fazer daqui para frente. Que cabe a nós fazermos? Nós temos muitas vezes o nosso jeito de fazer as coisas. Nós vimos já fazendo isso 20, 30, 40 anos, sempre a mesma coisa. Nós sabemos fazer. Não, nós precisamos aprender a ter obediência na palavra profética atual, agora. O Senhor está falando conosco, vamos aprender a ser obedientes. E a obediência traz a bênção imediata, né? Os comportores sabem disso, os comportores dinâmicos, eles sabem que eles precisam acompanhar de perto a palavra profética e aplicar no seu dia a dia, porque há momentos em que as coisas parecem não funcionar. Há momentos em que eles se encontram em grandes dificuldades, eles estão patinando, e não saem do lugar. Então, nesse momento, eles são instruídos a voltar-se para o Senhor e lembrar-se da palavra profética última que eles ouviram e usar aquela palavra como o falar vivo de Deus naquele momento para ele, e eles começam a aplicar e começam a obedecer aquilo que Deus falou e as coisas começam a funcionar. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos aprender a ser obedientes, a obediência. Tá? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem não obedece ao autor da salvação não ganha salvação. Quem não obedece ao Senhor Jesus como cabeça, fora do encabeçamento as coisas não acontecem. Então, graças a Deus, principalmente no final dos tempos, no ministério de João, da era do Apocalipse, nós precisamos aprender a obedecer, precisamos aprender a ganhar salvação, né, através do autor da nossa salvação, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Cristo, como sumo sacerdote, é diferente do sumo sacerdote Arão, é diferente do sumo sacerdote Josué, tá? Cristo não teve pecado. Capítulo 2 de Hebreus ainda, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Quer dizer, Jesus, né, Cristo, ele como Filho de Deus, Filho unigênito de Deus, na sua divindade, ele não tinha, né, nenhum problema. Ele vivia em paz e harmonia com o Pai. Mas, quando o Pai precisou dele, ele se encarnou, por quê? Porque para salvar o homem, e o homem tem, né, carne e sangue, ele fez questão de participar igualmente de carne e de sangue, e por meio da morte, né, como carne e como sangue, ele destruiu, né, aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós éramos escravos do pavor da morte, com medo da morte, escravo de Satanás. Né? Pois ele evidentemente, né, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Nosso Senhor Jesus, ele precisava ser o sumo sacerdote no livro de Apocalipse, né, como filho de homem, porque como filho de homem, ele se tornou semelhante aos irmãos para poder ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Misericordioso para conosco, fiel para com Deus.
né? E nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Não só ele precisava, como sumo sacerdote, oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, né? E também dele se ele fosse da ordem de Arão. Mas ele não, ele mesmo se fez a propiciação, ele mesmo se tornou o sacrifício pelos pecados do povo, né? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Queridos irmãos, eu estou dizendo isso, lendo isso, gastando tempo com isso, para mostrar que nós temos um sumo sacerdote, embora não tenha pecado, mas ele se tornou um homem, passou pelas mesmas dificuldades que um homem passa, foi tentado em todas as coisas como um homem tentado. Graças a Deus ele não teve pecado, ele venceu tudo e ele se tornou a propiciação, ele é a própria oferta pelos pecados, não é isso? E ele então pode compreender a nós, ele pode socorrer nós que fomos tentados, somos tentados porque ele foi tentado, né, a nossa semelhança em todas as coisas. Isso é um alívio, um alento. A era do Apocalipse vai entrar com a era dos 7 espíritos, o espírito atuando na sua intensidade total, mas também as dificuldades aumentam, as tribulações vêm, não é isso? Mas nós não tememos, nós temos um sumo sacerdote que cuida, né, da nossa necessidade, tá? E isso ele está, né, Cristo a si mesmo se entregou pela igreja, porque Cristo amou a igreja, isso está em Efésios 5, 25 a 27, ele a si mesmo se entregou, para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado pela lavagem da água da palavra. Portanto, irmãos, Deus só tem uma maneira de atuar na igreja, lavar a igreja, preparar a igreja para esses tempos finais, é por meio da palavra. Portanto, vamos dar valor para a palavra que o Senhor está falando conosco. A palavra profética é essa palavra, está nos limpando, purificando, santificando, está tirando a nossa velhice, nossas rugas, né? Tirando as nossas manchas para nos tornar uma igreja gloriosa, para poder, em Apocalipse 19, nos casar com Cristo nas bodas do Cordeiro e também fazer parte, isso tudo acontecerá no céu, fazer parte do exército, né, de Cristo para derrotar anticristo e falso profeta. E Hebreus capítulo 7, vamos terminar Hebreus lendo isso aqui, 7:3, né? Ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, né? Um sacerdote da ordem de Arão, ele é sacerdote enquanto ele viveu, mas Cristo ele vive perpetuamente agora, ele é sacerdote para todos sempre. E para terminar, capítulo 4 de Hebreus, né, versículos 14 e 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele pode se compadecer de você. Não pense que Cristo não entenda você, né? Ele entende sim, ele entende você. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não tinha pecado, mas ele foi tentado à sua semelhança, à minha semelhança. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, né, junto ao trono da graça. Esse trono da graça é o tampo da Arca da Aliança, que nós chamamos de propiciatório, né? Que exatamente Cristo fez a propiciação por nós, né? Então, vamos chegar junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos
graça para socorro em ocasião oportuna, enquanto nós estamos aqui lutando pelo reino do Senhor, né, amando o Senhor, cuidando dos nossos conservos, alimentando, pregando o evangelho, os colportores saindo às ruas. Quando nós temos necessidade, nós podemos pedir socorro e Ele vem e nos socorre no momento oportuno. É para isso que serve o sumo sacerdote. Graças a Deus, nós temos sumo sacerdote e na reconstrução do templo havia necessidade do sumo sacerdote Josué. Josué, na verdade, estava representando, né, Cristo no seu sumo sacerdócio, só que Josué estava na ordem de Arão, tá bom? Bom, ó Senhor Jesus, e vamos voltar lá para Zacarias 3. Zacarias 3 diz assim, ó. Zacarias 3, versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Irmãos, graças a Deus pela propiciação que Cristo fez a nosso favor, como sumo sacerdote, Deus então tirou-nos dos trajes sujas. Satanás queria acusar Josué, mas o anjo do Senhor disse: ele não é um tição tirado do fogo. Isso está no versículo 2. Graças a Deus, né, todo homem em Adão, né, que caiu no jardim do Éden, estava condenado, né, o homem estava condenado à perdição eterna, ao juízo eterno, ao fogo eterno. Então nós estávamos já indo em direção ao fogo. Todavia, pela propiciação realizada por Cristo, né, o homem pode ser tirado do fogo. Então, graças a Deus, Josué era um desse tição, né, tirado do fogo. Nós somos arrebatados do fogo. No dia da crucificação de Cristo como Cordeiro de Deus, ele né, foi crucificado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está em João, capítulo 1, versículo 29. Né? Vamos ler, vai. Vamos nos basear na Bíblia. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, João Batista, né? E disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é o único que tem poder, pela sua própria morte redentora, de tirar o pecado do mundo. Então, aqui, por isso ele disse para Josué que ele vai tirar, né, a iniquidade. Né? E também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vamos dar uma olhada? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, como diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então ele morreu, né, em nosso lugar, pendurado na cruz, no madeiro, né? Então nós morremos para os pecados e agora vivemos para a justiça. E por suas chagas nós somos sarados, tá? E também isso está em Zacarias 3:9, né? Nós acabamos de ler, vamos voltar para lá, né? Versículo 3:9 diz assim: porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Foi no dia da sua crucificação, Cristo tirou
a iniquidade, né, desta terra num só dia. E para que isso se torne efetivo em cada pessoa, bastava cada um crer no Senhor Jesus, né, e confessar os seus pecados, e essa iniquidade lhe será tirado, como foi tirado de Josué. Ainda foi dado vestir-se de linho, de finos trajes. Graças a Deus, né, o Senhor nos tirou nossas vestes sujas e nos colocou, né, uma roupagem, né, nos colocou uma veste, né, capaz de entrar no palácio de Deus. Isso está em Salmos 45, né? Nós recebemos uma veste para viver a vida da igreja. Cristo é a nossa justiça objetiva, tá bom? Bom, então, é interessante que essa palavra aqui de Zacarias 3, aqui diz o seguinte, dá uma olhada no versículo 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Sabe quem é o servo que o anjo do Senhor estava se referindo? Quem é o renovo? No primeiro momento, esse servo que o anjo do Senhor preparou, e o renovo era o Zorobabel, né? Josué era sumo sacerdote, mas havia necessidade da realeza. Então, Zorobabel, ele representa a realeza, tá? Eu vou explicar daqui a pouco. Então, hora que você, para reconstrução do templo, para reedificação da igreja, a necessidade dessas duas funções se juntarem em uma, o sacerdócio e a realeza. Por isso que, né, o anjo do Senhor disse para Josué, Josué, eu vou enviar meu anjo, né, vou enviar o meu servo, né, e o renovo. Esse servo, né, vou repetir, em primeiro momento, refere-se a Zorobabel, né, que vai trazer a realeza, a autoridade e governo para poder terminar a construção do templo, e também o renovo. E por outro lado, ele prefigura Cristo. Cristo será esse que virá como rei, esse que virá como renovo de Davi, né, que vai brotar, e o seu reino vai brotar com ele, tá bom? Só que, muito interessante, é um versículo que eu nunca entendi direito. Aqui diz assim, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti. Estavam ali, junto com Josué, alguns companheiros. E todos eles tinham um símbolo, representavam alguma coisa. Eu não estava entendendo sobre isso. Aí ele diz, porque são homens de presságio. E aqui em King James atualizada, né, versículo 8 diz assim, portanto, ouve Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Aí eu pressurar em hebraico essa palavra no João Ferreira de Almeida atualizada para a palavra presságio. O que quer dizer presságio aqui? E que foi traduzido em King James atualizado como os que simbolizam eventos futuros. Aí eu fui procurar, eu achei a palavra hebraica mowphith, vou soletrar, M-O-W-P-H-E-T-H, mowphith, que significa maravilha, que significa sinal, que significa milagre, que significa símbolo de eventos futuros. Irmãos, não é por acaso que Deus está abrindo tudo isso para nós no momento da aurora. Josué e Zorobabel e os companheiros que estavam com Josué não eram meramente homens físicos ali. Eles representavam alguma coisa futura. Eles eram símbolos, simbolizavam eventos futuros. Quer dizer, esse livro de Zacarias não só era para aquele presente momento para
encorajar Josué, encorajar Zorobabel, mas é para nosso encorajamento. É para mostrar os eventos futuros do ministério de João, do livro de Apocalipse. Eu vou falar uma curiosidade para vocês. Essa palavra Mofi, a minha filha, Shana, um tempo passado, alguns tempo atrás, caminhando pela estância, achou um filhote de bem-te-vi numa vala, perdido, ali pronto para morrer. E ela então o recolheu, levou para casa, consultou na internet como se cuida de um filhote bem-te-vi e assim cuidou em casa. E depois que ele, bem-te-vi, se tornou já pronto para voar, soltou na natureza. E ela chamava esse bem-te-vi de meu filho, meu filho, meu filho, e acabou dando o nome de Mofi, Mofi, meu filho, Mofi. E esse bem-te-vi está voando livremente pela estância, mas de tempo em tempo volta para as mãos dela, volta para ser alimentado quando quer. Então, se tornou assim, convivendo conosco. Eu achei muito interessante que aconteceu tudo isso nesse momento. Quando eu vi a palavra hebraica para presságio, para eventos futuros, símbolo, o que simboliza eventos futuros, falei, muito interessante, Deus mandou esse passarinho para nos mostrar que nós estamos na era do Apocalipse. Se os irmãos não acreditarem, tudo bem, mas eu sei o que quero dizer, são muita coincidência as coisas acontecendo, né? Então nós temos aqui Mofi, que significa Josué e os seus companheiros, que simbolizavam os eventos futuros que estão registrados no livro de Apocalipse, tá bom? Então vamos lá, vou continuar aqui. Então, essa pedra no versículo 9 também se refere, né, a Zorobabel, né, e que Zorobabel que representa a Cristo, tá bom? Então, Zorobabel era o governador, né? Está em Ageu, capítulo 1, versículo 1. Dá uma olhada. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, quer dizer, ali estão duas figuras importantes, Zorobabel e Josué. Zorobabel representa o rei, a realeza, a autoridade, e Josué representa o sacerdócio, o sumo sacerdote, né, que cuida do povo. Muito bem, então nós precisamos dessas duas coisas. Então Zorobabel, ele era governador com a autoridade de um rei. Havia necessidade de governar naquela situação difícil. Ele era descendente, né, da família real de Davi. Por isso ele pode ser chamado de, ele é o renovo. No momento mais imediato era o Zorobabel, esse renovo. Mas na verdade o renovo é próprio Cristo. Cristo é o renovo da casa de Davi. Renovo é o que brota, né? A realeza que brota da casa de Davi. Ele era descendente, um renovo da família real de Davi. Ele prefigura Cristo como rei. E aqui diz, o meu povo refere-se a Zorobabel, que prefigura Cristo como servos do Senhor, o renovo justo de Davi, que será rei e reinará. Isso está em Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Dá uma olhada. Jeremias 23, 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Tá? Então, esse renovo que o Senhor levantará a Davi, ele representa a Cristo.
Só que em primeiro momento era Zorobabel, porque naquele momento precisava da realeza para concluir a reconstrução do templo físico. Mas hoje, no final dos tempos, para Deus terminar de reedificar a sua igreja, Deus está usando o seu Filho, né, Jesus Cristo, como esse renovo de Davi, né, que é o rei que está brotando e o seu reino vai crescer, certo? Para o milênio, para aquela pedra que esmiuçará o governo humano, a estátua, né, que representa o governo humano de Nabucodonosor, e essa pedra se tornará uma montanha e representa o reino de Cristo, né, que reinará para todos sempre, tá bom? E Zacarias, é interessante que em Zacarias 6:12, dá uma olhada, 6:12, ele mesmo edificará o templo do Senhor. O Senhor está edificando o templo conosco, e ele será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu templo, no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Irmãos, isso é maravilhoso. Nós temos um versículo como esse, irmãos, é um tesouro, é um ouro, é uma pepita de ouro, né? Porque o nosso Senhor Jesus, ele, como Zorobabel e como sumo sacerdote, como rei e como sumo sacerdote, ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele terminará a reedificação, a restauração da igreja. E será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono e dominará. Ele vai dominar, tá? E será sacerdote no seu trono. É o primeiro sacerdote rei. Ele será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união, realeza e sacerdócio, entre ambos os ofícios. Quando esses dois ofícios, a realeza e o sacerdócio, se unirem, sabe, se concretizará, né, a reconstrução do templo, isto é, a reedificação da igreja. As coisas dos tempos finais, queridos irmãos, estão acontecendo porque se uniram. Quando nós estudamos o livro de Hebreus, começamos a ler muito o livro de Hebreus sobre o sumo sacerdote, mas de repente o Espírito nos levou para mostrar a realeza de Cristo, a necessidade dele, né, colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, o sacerdócio e a realeza são os dois ofícios que precisam se unir para Deus poder completar o que falta fazer, principalmente agora nos dias finais. Nós estamos no tempo de Apocalipse, tá? Então, capítulo 3, versículo 9, vou ler de novo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Essa pedra, de um lado, é Zorobabel para edificação, né? E por outro lado é Cristo como a pedra para edificação da casa de Deus. Dá uma olhada em Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Né? A pedra, que é Cristo, né, os judeus rejeitaram, eles eram os construtores, mas Cristo, Deus o fez a principal pedra angular, principal pedra da edificação. Isaías 28, 16. 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crê não foge. Cristo é a pedra que o Senhor pôs em Sião, e Sião tem tudo a ver com a igreja dos vencedores, com a parte forte da igreja, e a pedra
essa pedra já foi provada, ele foi provado durante o tempo que ele esteve aqui na terra, né? Ele é uma pedra preciosa, angular e solidamente assentada. Ninguém consegue remover mais essa pedra. E essa pedra provada, por isso Cristo aparece como aquele Filho do Homem com os pés de bronze. Bronze refere-se, né, julgamento, né, aprovação de Deus por meio do juízo. Portanto, ele é uma pedra provada. Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 1 Pedro 2,4, né? Estou correndo um pouco porque eu preciso terminar minha tarefa hoje. Tem muita coisa. Versículo 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê, não será de modo nenhum envergonhado. Para vós, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço, pedra de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Quem é desobediente tropeça em Cristo como pedra, para o que também foram postos. Tá? Muito bom. Bom, então vamos lá, vamos voltar para Zacarias 3 novamente. Ó Senhor Jesus. 3, 9. Não terminei de ler o versículo 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Irmãos, lembrem-se que o número 7 é muito usado, né? 7 igrejas, 7 espíritos, é muito usado no livro de Apocalipse. E aqui começa a falar em Zacarias 3 sobre o número 7. Então isso tem tudo a ver com a era do Apocalipse, né? Então aqui diz, uma pedra única, que é Cristo, mas estão nessa pedra 7 olhos, que eis que eu lavrarei a sua escultura, tá? Então, 7 olhos de uma pedra, e a pedra é para a edificação da igreja, tá? E esses 7 olhos, tá? E no capítulo 4 de Zacarias, versículo 10, como diz: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos que nós vimos na pedra, né, na pedra em Zacarias 3,9, aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, de Jeová, né, que percorrem toda a terra. Então, os 7 olhos que estão na pedra para edificação, esses 7 olhos são, né, 7 olhos de Deus, os 7 olhos de Jeová, o Yahvé, tá? Que percorrem toda a terra. Ele está perscrutando, ele está atento, ele está vigilante, olhando para toda a terra. Nada escapa aos seus olhos, porque são 7 olhos, 7 não são 7 em numeral, é um olho na sua plenitude, né? Na sua função de visão, na sua plenitude, ele consegue ver tudo. Ele lê o coração dos homens, ele vê as circunstâncias, ele que, né, muda os tempos, quer dizer, ele, né, os 7 olhos são 7 olhos do Senhor, tá bom? Muito bem, então, aí isso soma-se
Isso você tem que ligar com Apocalipse, porque não tem como você entender só com o livro de Zacarias. Então, Apocalipse 4, versículo 5, como diz: ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Tá? Então nós temos não, perdão, é 4, 5, né? Não, eu li o versículo 4. Versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, ou 7 lâmpadas de fogo. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Tá? Espírito de Deus. E nós podemos ver também Apocalipse 5, 6. 5, 6 diz assim: então vi no meio do trono e dos seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Interessante, os 7 olhos da pedra são os 7 olhos do Senhor Deus, e que são as 7 tochas de fogo que ardem diante do trono, né? E também são, né, os 7 olhos do Cordeiro, 7 chifres do Cordeiro, e que são os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. Na era do Apocalipse, Deus está trabalhando com o Espírito na sua intensidade total. Deus envia o seu Espírito, os seus 7 Espíritos, em toda a terra, percorrendo em toda a terra. São os próprios olhos do Senhor olhando, vigiando em toda a terra. São os próprios 7 tochas de fogo ardendo, queimando em toda a terra, né? E são 7 chifres do Cordeiro. O Cordeiro até hoje, né, até a ascensão, era um Cordeiro que morreu para a nossa redenção. Mas depois da ascensão, esse Cordeiro começa a mostrar também o seu poder. Chifre refere-se ao poder. E 7 chifres representa o poder total, na sua plenitude. Então esse Cordeiro, não é isso? Ele tem os 7 chifres e também tem 7 olhos, né, que são os olhos do Senhor, que são os olhos da pedra, e que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então você vê, queridos irmãos, a importância, né, do Espírito nessa era final. Por isso eu fiz questão de ler tudo isso para vocês. Bom, agora chegou, né, no item, penúltimo item, importante, Zacarias 4. Em Zacarias 4, nos mostra uma figura, uma ilustração maravilhosa. Eu vou ler aqui, né? Versículo 1. Tornou o anjo que falava comigo e lhe despertou como a um homem que é despertado do seu sono, e lhe perguntou: que vês? Respondi: óleo, e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei a um anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Não estou entendendo. Aí respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu Senhor. Olha só o versículo 6, a resposta. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. A minha palavra te encoraja, a minha palavra te alimenta, a minha palavra que é o azeite, né? Essa é a palavra, né, do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. A dificuldade em reconstrução do templo era enorme, tinha inimigos por todo quanto é lado, contra a retificação, né, do templo dos judeus.
E hoje a mesma coisa, isso refere-se no final dos tempos, hoje. Nós estamos nos tempos finais, no tempo de Apocalipse. Deus quer reconstruir a sua igreja, tornar uma igreja gloriosa. Tá? Nós estamos nesse processo. Parece tudo difícil. A primeira dificuldade está em nós mesmos. O homem natural, a velha criação, o velho homem, é difícil, é resistente a Deus, né? Ele impede o trabalhar de Deus, muitas vezes, mesmo que não queira. Tem muitos conflitos interiores, é muito difícil Deus trabalhar com o homem. Mas graças a Deus, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, eu repito, ele vem pela palavra, né? As minhas palavras, disse Jesus, são espírito e são vida. E essas palavras que são espírito e vida são o azeite derramado pelas duas oliveiras, tá bom? Depois vou detalhar. Aí no versículo 11, prossegui e lhe perguntei, que são as duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, me perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro? No versículo 12, essa palavra tubos de ouro, é melhor se traduzir para bico de ouro, porque ele tem um formato de bico, né, de esguicho, de por onde, né, vertem, né, o azeite. Então são dois bicos de ouro que vertem de si azeite dourado. Né? E ele me respondeu, não sabes que é isto? Eu disse, não, meu Senhor. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Queridos irmãos, é difícil entender essa figura, por isso que eu fiz uma ilustração, né? Uma ilustração de Zacarias 4 sobre as duas oliveiras, né? Uma de cada lado, e também o candelabro de ouro, com as suas 7 lâmpadas, e com um vaso em cima desse candelabro, e em cima desse vaso, por onde vertem, né, onde vertem o azeite dourado, estão os dois bicos, e esses dois bicos não têm, né, não são origem do azeite em si mesmo, eles recebem o azeite dos dois raminhos que estão em cima, que fazem parte da oliveira, né? Desses dois raminhos, então desce para os dois bicos de ouro. Os dois bicos de ouro são os profetas de Deus, né? Que vertem para um vaso, e esse vaso, no meu entender, tá? Esse vaso são os servos do Senhor, são os mensageiros do Senhor, são a liderança das igrejas que recebem essa palavra e que tem por obrigação passar fielmente a palavra profética para os irmãos. Então, o vaso, né, que recebe esse azeite dourado, né, ele alimenta as 7 lâmpadas através dos 7 tubos. Então, os 7 tubos vão mantendo as lâmpadas acesas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é uma figura de um abastecimento automático para manter o candelabro aceso. Irmãos, essa situação não ocorreu em nenhum momento da história da igreja. Não estou falando da sombra do povo de Israel, estou falando da igreja. Irmãos, em todos os tempos, nunca aconteceu esse momento funcionando com esse mecanismo celestial tão perfeitamente. Irmãos, nós temos aqui, né, profetas de Deus que são sensíveis, né, ao Senhor, que fala a sua palavra a esses profetas. Esses profetas são fiéis em passar essa palavra para a igreja, e a liderança da igreja, os mensageiros das igrejas e os servos do Senhor das igrejas recebem essa palavra. Eles são, como Paulo fala em 2 Timóteo 2:2, são pessoas que transmitem fielmente, são homens fiéis e idôneos para transmitir a outros também de uma forma, né, fiel. Tá? Por isso, irmãos, eu vou aproveitar e falar um pouco de uma ressalva. Hoje, eu queria que você entendesse que essa figura só funciona começando a alimentação pelo azeite dourado vindo, né,
dos 2 bicos de ouro que são os profetas do Senhor, dando a palavra profética que alimenta todo esse sistema automático. Portanto, graças a Deus, desde o março do ano passado, começou a Deus montar esse sistema automatizado nas igrejas. E nós estamos recebendo essa palavra profética e o Espírito está confirmando essa palavra profética e fazendo tudo funcionar automaticamente, maravilhosamente bem. Ele confirmando com as circunstâncias externas, né? Então, queridos irmãos, você que é líder de uma igreja ou de uma região, né? Não deixe de dar atenção especial para a palavra profética. Eu sei que você recebeu instruções dos 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Você se alimentou, seguiu a palavra profética daquela época, né? Muitos livros foram produzidos daquela época, e todos aqueles livros produzidos 20, 30, 40, 50 anos atrás, irmãos, são livros preciosíssimos. Hoje servem de material de consulta. Eu, na minha biblioteca, todo dia eu estudo, preparo a mensagem, eu uso bastante livro para a minha consulta. Mas, queridos irmãos, não fique preso. A direção da sua igreja não está na palavra de 2, 20, 30, 40 anos atrás. A direção. Não que a palavra, né, fundamental não esteja naquela palavra, não. A palavra profética que leva à direção atual não está naqueles livros que você estudava 20, 30, 40 anos atrás. Quem ficou ali atrás continua se pautando na direção para a igreja com os livros daquela época, está ficando para trás. Não vai conseguir ver esse processo funcionando. Porque o que Deus está confirmando é a palavra profética do presente momento. Por isso que essa figura, vamos voltar para a figura, essa figura do candelabro sendo abastecido pela palavra profética, sabe, pelo Espírito, está funcionando. Por isso que quando Deus abriu a revelação do momento da aurora, eu percebi, o momento da aurora aconteceu porque as igrejas já têm, a grande parte das igrejas, essa realidade desse abastecimento automático que nunca houve nos tempos passados. Isso é inédito, Agora estamos no meio desse processo automático. Então, pelo amor de Deus, queridos irmãos líderes, não vamos perder isso. O dia em que a gente deixar de dar valor à palavra profética, o dia que o Senhor deixar de falar conosco, nós estaremos perdidos, não é isso? Então, graças ao Senhor, até hoje o Senhor tem sido fiel e misericordioso conosco. Vamos continuar e deixar que o Espírito, na sua totalidade, na sua força total, os 7 Espíritos, como 7 tochas de fogo, venha arder, queimar e levar a obra de Deus adiante. Nós não temos capacidade. Somos um pequenino rebanho que não tem muita significância. E nós somos a igreja de Filadélfia que tem pouca força. Não temos o que fazer, muita coisa para fazer. Mas graças a Deus, Deus pôs diante de nós uma porta aberta, tá bom? Eu, infelizmente, não vou poder detalhar muita coisa que eu preparei aqui para vocês, mostrar sobre quem são esses dois, né, tá? Mas eu não vou poder falar para vocês. Eu vou pular para o último item, porque eu preciso terminar, para estar registrado na mensagem 24 do Alimento Diário. Eu vou para Apocalipse 4:5, dá uma olhada. Apocalipse 4:5. Vou ler de novo esse versículo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa um pouco ousada, ou pouco ousadamente, né? Talvez ninguém ousou falar dessa forma. No tempo em que foi registrado a Bíblia, seja no Velho Testamento, né, ou no Novo Testamento, o homem ainda não havia descoberto, né, a eletricidade, como gerar eletricidade, como usar a eletricidade. E pouco
tampouco o homem tinha a cultura da eletricidade. Mas o que eu vejo aqui no versículo 6, ele é tudo uma questão de carga elétrica, tá? A energia, né, que está em Deus, ela é semelhante a uma carga elétrica, né? Versículo 5 diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Que são relâmpagos? Tá? Eu vou explicar um pouco pela ciência. Eu vou primeiramente falar da física, tá bom? Da física. Um corpo com campo elétrico muito carregado, de alta intensidade, né? Ele, por exemplo, uma nuvem carregada de carga elétrica, só vai conseguir descarregar se houver dois campos, né, de cargas elétricas de sinais opostos, né? Se ele tiver uma carga negativa, né, ele precisa encontrar a carga positiva para que essa diferença de polo possa haver uma descarga elétrica. E para haver descarga elétrica também precisa haver condutor, o meio condutor. Mas a atmosfera em que nós vivemos, o ar em que nós vivemos, é mais isolante do que condutor, mais isolante. Então uma carga de uma nuvem carregada de cargas elétricas, e quando vai aumentando sua intensidade de carga elétrica e não tem mais como segurar, ele vai achar, mesmo no meio do ar que é isolante, ele vai achar um caminho para descarga. Vocês entenderam? E esse caminho que ele acha para descarga, né, é que produz os raios, os relâmpagos e os trovões. Tá? Eu vou explicar. Tá? Por quê? Porque quando uma nuvem de alta intensidade em termos de cargas elétricas, ele pode fazer, mesmo esse meio, né, meio isolante, que é o ar, ele pode fazer com que os elétrons, né, dos átomos desse material isolante, que é o ar, se desprender dos átomos. E a hora que desprende, né, dos átomos, esses elétrons livres vão fazer a condução da descarga, né, elétrica, da corrente elétrica na descarga desse campo elétrico. Daí então acontecem duas coisas. A temperatura gerada, né, pela descarga elétrica pode chegar a 25 mil graus centígrados, 25 mil graus centígrados. Você ferve a água no seu fogão com 100 graus centígrados, mas essa descarga elétrica pode gerar 25 mil graus centígrados, 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol, que é quentíssimo, já é quentíssima, certo? Então esse ar superaquecido emite radiação luminosa na faixa visível do espectro magnético, produz luz aos nossos olhos. Essa luz causa os clarões no céu, que chamamos de relâmpagos ou raios, tá bom? Então esses são fenômenos de superaquecimento do ar por onde passa essa descarga elétrica com altíssima temperatura. Mas também, com essa altíssima temperatura, o ar por onde passa o relâmpago ou o raio, né, se superaquece. Não sei se você sabe, na física, todo gás superaquecido se expande, aumenta em massa, aumenta em volume. Então, essa descarga que produz esse superaquecimento, esse aumento violento de temperatura, também produz um aumento violento de volume, né? Uma expansão rápida de volume. Isso produz o som de trovão, brum, né? Por causa da expansão rápida do ar, do seu volume. Então, assim produz relâmpagos e produz trovões. Isso tudo vem de um campo elétrico extremamente intenso e forte, né,
Por isso eu digo que é difícil a gente retratar, né, como Deus é. Deus é exatamente, ele pode ter sido como prefigurado como esse alguém que tem um grande campo elétrico, não é isso, que essa descarga elétrica, por isso ele produz relâmpagos e produz trovões. E a título de curiosidade, alguns falam, mas o som, né, a gente vê o relâmpago, o clarão primeiro, e depois de alguns segundos chega o som. Por quê? Porque a luz caminha quase 300 milhões de metros por segundo, é quase instantâneo, né? E o som caminha 340 metros por segundo. Então, cada segundo, né, que você vê o lapso, o atraso do tempo, cada segundo você sabe que o clarão que chegou até você está a 340 metros. Se foi 2 segundos, 640 metros. Se for 3 segundos, quase 1 quilômetro de distância. Então você calcula mais ou menos, né, a distância onde fez um estouro, né? Então, mas diante do trono, o que eu quero chegar? Diante do trono ardem 7 tochas de fogo. Queridos irmãos, essas tochas não são o fogo que a gente conhece, um fogo, né, o fogo queimando em cima de um material inflamável. Não. Esse fogo, irmãos, é produzido justamente por essas faíscas, esses raios, essas alta temperatura, né, desse campo, né, altamente carregado. Então, Deus, ele é esse campo altamente carregado, e os seus espíritos estão a seu serviço, também estão ardendo, sempre ardendo em fogo. E esses 7 tochas de fogo, né, são 7 espíritos de Deus que ardem. Então, não pense num fogo simplesmente de uma tocha, não pense num fogo simplesmente de uma lâmpada na sua casa, não. Esse fogo aqui vem desse campo carregado, né, de eletricidade, como Deus é. Bom, onde eu quero chegar? Muito bom, vamos lá. E o Senhor Jesus, vocês sabem, só por curiosidade também, que o fogo do incensário dos sacerdotes não podem usar qualquer fogo natural, porque esse fogo não é produzido por uma faísca natural. Esse fogo vem do campo, né, de energia do próprio Deus, tá? Então, não sei se vocês sabem, quando o altar do holocausto ficou pronto, Deus mesmo mandou uma descarga, né, elétrica, e ele incendiou, botou fogo no holocausto. E esse fogo que vem de Deus é o fogo santo. E desse fogo santo se tira brasas para colocar no incensário. Tanto é que Nadab e Abiú, 2 filhos de Arão, foram mortos imediatamente por Deus, porque eles tomaram fogo estranho e não tomaram fogo do altar do holocausto para os seus incensários queimarem. Portanto, queridos irmãos, não é o fogo que nós conhecemos do fogão, não é o fogo que nós conhecemos, né, de uma tocha, é fogo de Deus, é fogo santo. Por isso que Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália do pé, né, porque esse fogo que está ardendo em cima da sarça não é fogo estranho, não é fogo material, é fogo de Deus. Esse lugar é santo, tá? Muito bem. Senhor, deixa eu ver se eu vou conseguir terminar. Versículo... Senhor Jesus, versículo 6, 4, 6. Adiante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por dentro e por trás. Bem rapidamente, não tenho muito tempo. 24 anciãos, do versículo 4, referem-se aos líderes, né, dos seres angelicais, representando todos os anjos que Deus criou. E eles são a criatura mais antiga, por isso eles são anciãos, porque haviam 12 tronos, não é isso? E 24 tronos e 24 anciãos. Esses anciãos são os anjos, né? São a criação mais antiga de Deus. E aqui os 4 seres viventes são 4 seres também angelicais, porém são seres que representam a criação de Deus aqui na terra. São seres viventes aqui na terra. Aqui nós vemos os 4 seres viventes, eles têm rosto de homem,
que o homem é o líder da criação de Deus aqui na terra. Eles têm o rosto de leão, que representa os animais selváticos, e também o rosto de um novilho, o rosto de boi, representa, né, os animais domésticos, e também tem a águia voando, representa, né, as aves que Deus criou. Só não tem representado aqui um réptil porque a serpente, né, ele simboliza, né, Satanás. Então será destruído, e também não haverá animais marinhos, porque o mar não existirá na eternidade futura, novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Portanto, são representados, né, todos os seres vivos aqui na terra são representados por esses 4 seres viventes. Bom, eu tenho muita coisa que falar, mas eu vou pular para poder terminar rapidamente Zacarias 1. Eu fiz tudo isso para chegar em Zacarias 1. Ezequiel 1. Ó Senhor Jesus, vamos para Ezequiel 1. Ezequiel capítulo 1. Falam dos 4 seres viventes. Versículo 4. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Norte é onde Deus está, onde está o trono de Deus. E esse vento, essa tempestade de vento, ele está trazendo alguma coisa, tá? Ele é uma grande nuvem, a nuvem geralmente representa a presença de Deus. Tudo isso aí eu vou detalhar um pouquinho mais na próxima mensagem, mas hoje precisava terminar aqui, tá bom? Então Deus estava nesse vento tempestuoso, e Deus estava nessa grande nuvem, e nessa nuvem tinha um fogo a revolver-se, resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Quer dizer, Deus é fogo, Deus é essa coisa carregada eletricamente de energia, né? Deus então está no meio dessa tempestade, desse vento tempestuoso. Deus está, lembra-se no dia de Pentecostes, veio um vento tempestuoso, não é isso? Esse vento tempestuoso traz Deus, a nuvem traz a presença de Deus, e a presença de Deus vem com fogo revolver-se. E quem olhava para o meio do fogo, via como algo como metal brilhante. Esse metal brilhante, ó Senhor Jesus, esse metal brilhante, ele em hebraico, né, ele é shashmal ou kashmal, não sei como se lê, é uma substância brilhante, âmbar, ou electro, ou bronze, né? E o brilhante em hebraico é ain, é olho, fonte, manancial. Portanto, é fonte de electro. Existe essa palavra em português, electro, tá? Electro vem do grego electron. Exprime a ideia de eletricidade, âmbar, amarelo, tá? Então, no meio do fogo, você vê um metal brilhante que é um electro, uma fonte de elétron, um centro de elétron, né? Então, desse elétron é que veio a palavra eletricidade, tá? Então, esse metal brilhante, aí do meio dessa nuvem, saía semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinha a semelhança de homem. O homem, ele é o líder da criação aqui na terra. Bom, eu não tenho mais tempo aqui. Aqui diz o seguinte, eles tinham 4 faces, 4 rostos, né? E tinham 4 asas, e as asas se uniam, né? 2 asas eles cobriam o corpo, e com 2 asas se uniam uma a outra. Então, os 4 seres viventes, para mim, né, estão assim, ó, né? São 4 lados, e eles cada qual caminhava para sua frente. Então, esses 4 seres viventes, eles caminhavam em conjunto e faziam assim, ó, zigue-zague, tá? A forma do seu rosto também são aqueles 4 rostos, não vou repetir. Versículo
12, cada qual andava para sua frente, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando iam, quer dizer, eles iam em sua frente, né? Para onde quer que o Espírito levavam, para um deles, eles iam em conjunto, então eles só iam para frente. Então, quer dizer, eles estão sempre prosseguindo para frente. Vamos ser aquele que é para frente, né? Não seja aquele que retrocede. Não somos do retrocesso, nós somos para frente. Então, cada um para frente, seguindo o Espírito. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas de fogo. Agora vocês entendem o que são as 7 tochas de fogo aqui. São semelhança de tochas de fogo, né, tochas, e o fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Então é carga altamente carregada, né, o campo altamente carregado também esses seres viventes, porque eles saíam de Deus e representam a nós, representam o homem. O homem representa toda a criação, né, aqui na terra. Portanto, e os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Versículo 15: vi os seres viventes, eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles, né? Cada um deles tinha uma roda do lado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, queridos irmãos, nós aqui na terra, esses seres viventes nos representam. Então, quando o que acontece no céu, acontece aqui na terra, ou o que acontece na terra, acontece no céu. Quando nós atendemos a palavra profética, seguimos o Espírito, não mais na velocidade antiga, mas na velocidade atual de 7 espíritos, né? Então nós vamos zigue-zaguear, nós vamos andar rápido, seguindo, obedientes à palavra profética, nós vamos atuar aqui na terra também como esses 4 seres viventes que andam como eletricidade. Eles são ardendo, né, com um fogo, e quando eles andam, a roda do lado deles gira. Quer dizer, quando você anda, Deus se move. Deus se move no plano microeconômico em cada um de nós, em cada região, em cada igreja. Cada comportor estão ali atuando, o mover de Deus está indo para frente na sua microeconomia, cada um está levando isso. Mas existe uma roda menor, mas uma outra roda maior. Versículo 16, o aspecto das rodas e a sua estrutura eram semelhantes como um berilo, tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra, há 2 rodas. Então, quando você pratica a palavra, você faz o que Deus quer fazer aqui na terra, se mover, se realizar, se concretizar, de uma forma microeconômica. Mas graças a Deus que quando a somatória de todos os seres viventes, todos que estão atuando aqui na igreja, fazendo a obra de Deus, nós estamos movendo a grande roda. E essa grande roda é a roda da macroeconomia de Deus. Deus está indo para frente. E nós atuando, cada um na sua região, na sua igreja, nas ruas, e Deus está levando essa grande roda adiante. Essa grande roda, versículo 18, as suas cambotas eram altas, emitiam medo, e nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de óleos ao redor, cheio de óleos, né? Óleos. E andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles, também elas elevavam. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque neles havia o Espírito de seres viventes. Andando eles, andavam elas. Quer dizer, nós, os seres viventes, andavam de acordo com o Espírito. E o Espírito vem pelo azeite, pela palavra. A palavra profética nos alimenta e nos dá direção e nós seguimos. Quando nós seguimos, a roda segue. E a roda segue, o mover de Deus acontece. E mover de Deus acontece em cada um de nós, o grande mover de Deus, a roda macroeconômica de Deus, também roda para frente e vai chegar na conclusão desta era. Queridos irmãos, não tenho mais tempo, eu vou terminar por aqui. Eu quero dizer para vocês, você tem que agradecer ao Senhor que você faz parte dos tempos de hoje, desses que podem. Vamos deixar as coisas que nós sabemos no passado. Aquilo pode atrapalhar-nos, certo? Muitas coisas formam como base e fundamentos da nossa vida cristã, mas muitas coisas que nós sabemos
né, achamos que sabemos, podem também nos atrapalhar. Vamos entregar para o Senhor, para nós olharmos tudo isso que o Senhor está revelando de uma forma nova, que o Senhor possa nos revelar de uma forma nova. E vendo, queridos irmãos, que no tempo de Apocalipse, tudo vai começar pela revelação, tudo vai começar pela palavra profética, tudo vai revelar pelo Espírito nos alimentando com o seu azeite dourado. E esse Espírito é que nos direciona, leva-nos para onde vamos. E onde vamos, nós não produzimos nada com nada, não, nós produzimos o mover de Deus. Tudo se origina pelo Espírito, origina pela palavra profética. E nós seguimos a direção, praticando a palavra, e o mover de Deus acontece conosco. E quando o mover de Deus acontece com cada um de nós, o grande mover de Deus está indo à frente. Deus vai encerrar esta era por meio da sua igreja, dos 4 seres viventes, e nós somos esses seres eletrizados. Queridos comportores, vocês não saiam às ruas sem estar energizado, sem estar eletrizado. Se aproxima desse Deus, esse Deus é carregado de energia. Você pode sair carregado de energia, você pode sair cheio de fogo, você pode sair cheio de descargas elétricas, e as pessoas a quem você vai encontrar na rua e orar por elas, elas vão perceber arder no coração, elas vão perceber essa descarga elétrica, e melhor ainda, queridos irmãos, mantemos ligados, conectados numa instalação elétrica, levando essas pessoas para cada igreja. Em cada cidade, nós temos uma subestação elétrica que conecta as pessoas com Deus, né, vivendo a vida normal da igreja. Nós não estamos na era, né, de quando não tínhamos eletricidade. Hoje nós estamos na era da eletricidade. Vamos viver conectados com Deus, que é carregado desse campo elétrico, e o nosso evangelho tem poder, porque o fogo, né, sai por meio de nós que estamos carregados, né, com esse Deus maravilhoso. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa conferência internacional, que as 24 mensagens, Senhor, Senhor supriu-nos abundantemente, e termina hoje. Senhor, possa conseguir aqui na igreja realmente pessoas que atendem a tua necessidade na era do Apocalipse, que nós possamos realmente deixar de lado aquilo que achamos que sabemos, queremos seguir a direção nova do Espírito, Senhor, deixando que o Espírito atue, não é por força, não é por poder, mas é pelo teu Espírito, que o teu Espírito nos carregue, né, com o teu campo de energia, né, que nos enche de fogo, né, para que nós que fazemos a obra de Deus saímos ardendo a outras pessoas, conectando outras pessoas com Deus, tirando o Senhor da miséria, de uma vida miserável, numa vida, Senhor, de angustiante. Senhor, possa, Senhor, conectar todas essas pessoas que contatamos nas ruas, a igreja, Senhor, ao teu trono. Senhor Jesus, guarde nossos irmãos no meio dessa pandemia, guarde a nossa saúde. Senhor, a igreja fez a oração, né, hoje das 12 até 13 horas. Senhor, cremos que o Senhor ouviu do trono a oração de guerra da igreja. O Senhor também fez-nos ver que quando nós oramos, nós atuamos, a roda segue, Deus também age, né? O teu mover agiu através das nossas orações. Senhor, guarde nossos irmãos, guarde a tua igreja, que a tua igreja realmente possa atender a tua necessidade e concluir essa era para o reino eterno de nosso Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus querido. Amém. Aleluia.